Senhor. Meus irmãos, aproveitando que nós estamos em pés, vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a tua Bíblia junto com a minha, no livro dos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5, e o verso de número 22. Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, vamos ler esse texto bíblico. Depois nós estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor, agradecendo desde já a Deus, em primeiro lugar, depois pastor Josué pela confiança, pastor Valdeli, pastor Rui. Na ausência do pastor Josué, esses homens são os responsáveis pela igreja aqui, todos os obreiros que estão aí na nossa retaguarda. Deus abençoe a toda esta igreja, nesta noite fria, um pouco de garoa, mas graças a Deus que nós conseguimos chegar até aqui. Se chegamos até aqui porque estamos com saúde, e se alguém estiver enfermo, hoje é noite de Jesus te curar, porque na grande verdade só depende de nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto, uma atitude de Jesus, uma palavra de Jesus pode nos trazer muitas bênçãos. Eu conto com a ajuda do meu amigo Eduardo ali, depois que nós pedir ali as referências bíblicas para ele colocar para nós ali, e já está lá, graças a Deus, menino abençoado. Vamos lá então, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, e o verso de número 22, que diz-nos a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é caridade, ou amor, como você quiser, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio. Graças a Deus. Verso 23, só para cumprimento: contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Tome teu assento, por bondade, na presença de Deus. É um culto de ensino da palavra. Os irmãos entendem e compreendem, já são maduros na fé, e sabem que culto de ensino ele é um pouco diferenciado de um culto de quinta de vitória. É um pouco diferenciado porque culto de ensino tem que ser uma coisa mais pausada, mais esmiuçada, mais detalhada. Então os irmãos entendem e compreendem. O pastor Josué tem a mesma linhagem, prega na mesma linhagem, então não vai ser difícil para os irmãos compreender e entender, porque nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai nos clarear a sua palavra hoje aqui, vai nos revelar a sua palavra, e vai iluminar os nossos corações, os nossos pensamentos, e nós vamos sair daqui um pouquinho mais crente. Eu confesso que eu quero sair um pouco mais fiel a Deus daqui depois dessa mensagem, porque antes de eu pregar para vocês, o Espírito Santo já pregou para mim, já me deu uma lição através da sua palavra, porque às vezes é fácil nós pregar, mas difícil é nós viver aquilo que nós pregamos. Mas com a ajuda do Espírito Santo ele vai nos auxiliar, ele vai nos dar graça aqui, e o Senhor Jesus será glorificado. Aqui, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo aqui a igreja da Galácia. Como os irmãos sabem, o apóstolo Paulo, um homem que foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, nós vemos ali a sua conversão, a sua transformação. Um homem que era tão duro, um homem que era tão um homem que tinha um eu dentro da sua vida, que era só Jesus mesmo para quebrar o apóstolo Paulo. Tanto que quando ele teve um encontro com Jesus, o próprio Cristo chega para ele e diz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? É claro que da referência diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo foi transformado. Ele foi tão transformado, mas foi necessário ele ficar 3 dias cego, dependendo de tudo e de todos, para que realmente ele reconhecesse que ele não era nada e que Deus era Deus.
Então, quando nós pensamos que somos alguma coisa, Deus quebra nós, Deus faz um vaso novo, Deus muitas das vezes coloca nós com o narizinho no chão, para nós reconhecer que nós não somos nada, mas que Deus é Deus. Aleluia. E nós vemos que depois que esse homem ficou 3 dias cegos, Jesus usa um homem chamado Ananias para ir lá onde ele estava, para orar por ele. E olha, meu irmão, depois daquela oração de Ananias, ainda que Ananias colocou algumas imposições para não ir orar por Paulo, porque conhecia a fama do Paulo, conhecia a fama do homem, que era um homem mau, que era um homem ruim. Mas Jesus disse: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então Ananias simplesmente obedece, vai lá, ora por ele, aí eu vou encher ele do meu espírito, eu vou encher ele da minha graça, e ele vai se tornar um homem de Deus, um homem transformado. E ele foi tão cheio de Deus, irmão, ele foi tão cheio da glória, tão cheio do Espírito Santo, que dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo praticamente escreve a metade. Será que ele foi cheio de Deus? Dos 27, praticamente ele escreve 12, por que não dizer 13? Porque nós vemos que Hebreus ainda ninguém tem certeza se foi ele que escreveu ou não, mas ele escreve mais ou menos a metade do Novo Testamento. Então o homem realmente ele foi transformado, né? Ele foi cheio do Espírito, e não simplesmente pelos seus escritos, mas porque ele vivia o que ele pregava. Tanto que ele vivia o que ele pregava, que ele chega em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, e ele vai dizer assim, sede meus imitadores, porque eu fui de Cristo. Olha, meu irmão, eu não conheço ninguém mais na Bíblia que disse: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Eu não conheço mais ninguém. Você conhece alguém? Eu não conheço nenhum homem na Bíblia, nem Pedro, nem João, nenhum apóstolo, não conheço nenhum na Bíblia, e nenhum ser humano aqui na terra que teve essa ousadia, essa convicção de dizer: sede meus imitadores. Eu só vejo Paulo falando isso. Tanto que ele dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer o quê? Se eu viver, eu vivo com Cristo, e se eu morrer, o morrer é ganho, o morrer é lucro. Não tenho a minha vida por preciosa, dizia Paulo. Quer dizer o quê? Se eu viver, eu vivo com Cristo, e se eu morrer, eu morro e vou com Ele. Agora ele vai escrever aqui, meus irmãos, no capítulo 5, no verso 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando ele escreve aqui, mas o fruto do Espírito, é porque ele já tratou de um assunto anterior, oposto ao fruto do Espírito. E qual era o assunto oposto ao fruto do Espírito? Era o assunto sobre as obras da carne. Então, quando ele coloca esse mas, é porque ele vai falar sobre uma oposição do outro assunto. E agora ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito, porque na grande verdade, as obras da carne não é fruto da carne. Às vezes a gente ouve falar fruto da carne, não é fruto da carne, é obras da carne, e sim fruto do Espírito. E não é os frutos do Espírito Santo, não é plural, é o fruto. Agora, dentro desse fruto do Espírito, desse fruto, que ele é um fruto só, vamos comparar aqui a uma laranja, vamos dizer que essa laranja ela tem 9 gomos, ela tem 9 gomos, 9 partículas, e destes 9 gomos nós vamos ver aqui o primeiro, e eu podia dar até um tema para esta mensagem, até um tema poderíamos dar. São 9 dádivas. Que significa dádivas? Presentes. 9 presentes de Deus para o cristão quando nós buscamos ser cheio do Espírito Santo. 9 dádivas ou 9 presentes que Deus nos concede quando nós buscamos a presença do Espírito Santo e desejamos ser cheios dele. Nós vamos já para o livro, para 1 Coríntios 13, os irmãos conhecem a Bíblia, e eu quero aqui
pegar a linhagem do pastor Josué, terça-feira passada, ele falou e narrou aqui o capítulo 13. Eu não vou me deter no capítulo 13 de 1 Coríntios, porque os irmãos conhecem essa passagem de cor e salteado, que vai falar sobre a caridade, sobre o amor. Ali vai falar que não adianta nós dar nossa riqueza, nossa fortuna, nosso corpo para ser queimado, não adianta nós fazer tantas coisas, tantas obras. E vai, na sequência, vai falar sobre que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo resiste, o amor ele não é soberbo, não é invejoso, não é ciumento. Eu estou resumindo aqui porque o assunto é longo e eu quero estar dentro do horário que me foi proposto. Então o apóstolo Paulo aqui vai narrar no capítulo 13, o pastor Josué narrou o capítulo 13, terça-feira passada, e o irmão Jonas ministrou aqui na escola bíblica dominical sobre Estevão, sobre uma vida cheia do Espírito Santo, e ele terminou em Estevão, e quando ele termina em Estevão, ele faz um paralelo, Estevão ser cheio do Espírito Santo, com essas 9 dádivas, 9 presentes que Deus concedeu a Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, e nesta mesma linhagem eu quero ministrar aqui nesta oportunidade. Então 1 Coríntios 13, os irmãos conhecem a Bíblia, e lá no verso 13, no capítulo 13, vai dizer assim: mas permanece agora os 3, a fé, a esperança e a caridade, ou o amor, como você quiser. Então ele vai resumir ali na fé, no amor e na caridade. Irmãos, amor, falar de amor é fácil, né? Falar de amor é fácil, difícil é viver o amor. De palavras nós podemos falar facilmente, mas eu amo. Mas será que as minhas atitudes condiz que realmente eu amo? Será que o meu viver no dia a dia, será que condiz com aquilo que eu falo? Vamos para Mateus capítulo 5 e verso de número 43. Mateus capítulo 5 e verso 43, vamos ver o que Jesus falou aqui no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ele narrando ali sobre as bem-aventuranças até o versículo de número 13 do capítulo 5, depois ele vai falar do sal da terra, da luz do mundo, mas ele vai falar mais coisas ainda durante todo aquele capítulo de número 5, Mateus 5 e 43, vamos ver o que a Bíblia vai dizer ali, o irmão Eduardo vai nos ajudar aqui. Hoje a palavra, irmão, vai ser gotejada no teu coração, na tua mente, para que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento e nós possamos conhecer. Se já conhecemos, vamos lembrar, e o Espírito vai fazer nós relembrar. Versículo 43, olha o que Jesus vai dizer: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Ouviste o que foi, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Verso 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Olha que forte, meu irmão, amai os vossos inimigos. Irmão, é fácil amar o inimigo? Não é, irmão. É fácil nós amar aquele que quer ver nós pelas costas? Não é, gente. É fácil a gente amar aquele que falou mal de nós? Não é. Em nós mesmos, a nossa natureza de Adão, a nossa natureza adâmica, nós jamais vamos amar aquele que nos perseguiu. Na nossa natureza humana, a gente não vai amar. Mas Jesus nos ensinou que nós precisamos amar. Então, no meu eu não vou amar. Mas as Escrituras estão dizendo que eu preciso amar. Bendizei, pode ficar no 44 lá. Bendizei os que vos maldizem. Quer dizer o quê? Alguém está me amaldiçoando e eu tenho que continuar abençoando aquela pessoa. Meu Deus do céu, que forte isso aí, gente. Alguém está me amaldiçoando, querendo ver o meu mal, e eu preciso chegar diante de Deus, de Jesus, abençoa aquela vida, Jesus. Jesus, abençoe aquela vida. É fácil? Não é, irmão. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. É só com a ajuda do Espírito Santo que nós conseguimos fazer isto. Fazei bem ao que vos odeiam. É fácil fazer o bem para aquele que odeia você? É difícil, irmão. Vamos ser bem claros, aqui todo mundo é maduro. Aqui ninguém é criança espiritual.
É fácil a gente abençoar, querer o bem daqueles que odeiam a gente? Não é fácil, é difícil. É difícil. Se nós dissermos que é fácil, nós seremos hipócritas aqui. Mas com a ajuda do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo seu Espírito, nós conseguimos fazer isto. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então não é para mim orar e pedir a morte do meu irmão ou do meu amigo, não, é para mim orar por ele, mesmo sabendo que ele nos maltrata por trás ou nos persegue. Para quê? Para que nós precisamos fazer isto? Você pode acompanhar na tela lá e eu leio ali. Não há necessidade de eu me voltar para trás, porque graças a Deus nós temos aqui um telão na frente também. Nossa igreja é uma bênção, irmão. Se a gente souber usar isso aí, olha, é a bênção de Deus. Agora, para que nós precisamos ali amar o inimigo, bendizer os que vos maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos maltratam? Por quê? Para que nós sejamos filhos do Pai que estás nos céus. Quer dizer o quê? Para mim me tornar filho de Deus, eu preciso ler aquilo ali, ler, ouvir, guardar e praticar aquilo que eu estou vendo lá. Não basta simplesmente ouvir, não basta simplesmente ler, não basta simplesmente eu guardar, eu preciso praticar no dia a dia. É fácil? Não é fácil, não é fácil. É só com a ajuda de Deus, porque eu já disse que a nossa natureza adâmica é o seguinte: o Erivaldo me faz o mal, eu vou retribuir com o mal. Essa é a minha natureza adâmica, essa é a minha natureza de Adão. Agora Jesus me ensina eu amar o irmão Erivaldo, independente de qualquer coisa. Jesus me ensina eu orar por ele. Jesus está me ensinando eu abençoar a vida dele. É fácil? Não é, é só com a ajuda de Deus. Porque não era assim quando nós estávamos no mundo? Alguém te fez mal, você, não vou deixar barato não. Alguém te falou mal de você, vai ter troco. Até tinha um popular lá fora, qualquer pé de galinha dá uma sopa. Então, meu irmão, hoje nós somos filhos de Deus, nós já fomos transformados por Deus, nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Hoje nós não somos mais do mundo, o Espírito Santo mora em nós, nós somos templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Nós precisamos ser diferente, nós não podemos agir como o mundano age, nós não podemos agir como os ímpios agem, nós precisamos ser diferentes nas nossas atitudes. Verso de número 46: pois se amardes só o que vos amam, que galardão vocês terão? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então que galardão nós vamos ter se nós amar? Se eu amar só minha mulher, que galardão eu vou ter, irmão Valdeli? Normal, amar só a esposa, ou amar só a família, que galardão eu vou ter? Nenhum. Que recompensa teremos? Nenhuma. Então, meu irmão, ainda que você saiba que alguém está desejando o teu mal, é forte, meu irmão, é forte. É forte, é para nós. A palavra nessa noite vai nos confrontar aqui. Pastor Josué sempre diz que a palavra nos confronta, e é para nos confrontar mesmo. Ainda que alguém está desejando muitas vezes, irmão Daniel, o nosso mal. Que coisa forte, gente. Mas como nós conhecemos a palavra e queremos viver a palavra, nós vamos pedir a bênção sobre a vida daquela pessoa. Porque eu tenho certeza, irmão, que se você está abençoando a vida daquela pessoa, mesmo sabendo que ela está desejando o teu mal, você só tem a ganhar com isto. Você não vai perder nada de abençoar aquele que odeia você. Você não vai perder nada de abençoar aquele que persegue você. Você não vai perder nada. Você só tem a ganhar diante de Deus. Verso de número 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Irmão, isso ser perfeito, que coisa forte, gente. Não é fácil. Ninguém é perfeito.
Pelo contrário, a gente olha para dentro da gente, porque eu olhar para o Rui e ver os defeitos do Rui é fácil. Eu quero ver eu olhar para dentro de mim, olhar para dentro de mim. Quanta falha, quanto erro. Você já fez uma autoanálise de você mesmo? Irmão, sabe quando a pessoa consegue fazer uma autoanálise dela mesmo? É quando você olha para cima. Quando o profeta Isaías, ele viu o trono de Deus, lá os querubins e serafins voando sobre o trono de Deus, até naquele momento ele profetizava no capítulo 5 de Isaías, dizendo: ai do bêbado, ai da prostituta, ai da meretriz, ai da cidade sanguinária, ai daquele e ai daquilo outro. Mas quando ele chega no capítulo 6 e vê a glória de Deus, a presença de Deus, o trono de Deus, o Deus Pai assentado sobre o trono, os querubins e serafins adorando a esse Deus, ele vai chegar no momento que ele vai dizer assim, ó: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Por que ele dizia ai de mim? Porque ele estava contemplando a santidade de Deus. Quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós dizemos ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Por que ele estava dizendo ai de mim? Ele estava dizendo: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você já disse ai de mim? Porque dizer ai dos outros é fácil, né? Ai daquele coitado, pecou, errou, ai dele. Mas você sabia que quando eu estou apontando para o meu irmão, tem 3 dedos apontando para mim e um para cima, para o céu? Eu aponto para o pastor Gilberto, estou apontando para o pastor Gilberto. O meu dedo positivo aqui está lá para o trono da glória e tem 3 dedos apontando para mim. Chegará um momento que alguém vai apontar para mim e eu vou sofrer os danos desse apontamento. A minha Bíblia, a tua Bíblia ensina que é plantando, nós colhemos o que plantamos. Se hoje eu estou apontando o meu irmão, amanhã alguém vai apontar para mim e eu vou ter que aceitar esse apontamento e vou sofrer os danos ainda, e a dor. Então, meu irmão, Jesus não nos chamou para apontar o pecado de ninguém. Jesus nos ensinou a perdoar e ajudar os nossos irmãos, e amar os nossos irmãos. Graças a Deus. Amor resumido. Vamos para gozo. O que significa gozo? Alegria da salvação. Gozo, alegria, exultação, regozijo. O que é gozo? No céu haverá gozo, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá tristeza, haverá gozo, haverá alegria, haverá exultação, haverá regozijo na presença de Deus. Lá não tem tristeza, lá só tem regozijo. O salmista Davi, no Salmo 51, verso de número 10, ele vai fazer uma oração após ele ter cometido um pecado com aquela mulher, a Batseba, e ele vai fazer uma oração lá no capítulo 51:10, vai dizer: cria-me, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. E ele vai dizer ainda: torna-me da alegria da minha salvação. Por que ele vai dizer torna-me dar a alegria da salvação? Deus só pode fazer tornar aquilo que você perdeu. Davi tinha perdido a alegria da salvação, e agora ele vai pedir para Deus: Deus, torna-me dar a alegria, porque ele tinha perdido a alegria de ser um salvo, porque ele tinha pecado e o Espírito Santo tinha se retirado e ele tinha perdido a alegria. Mas agora o Senhor restaura a alegria dele e ele é renovado por Deus. Salmos de número 30, verso de número 5, vai dizer que a alegria, o gozo, o choro dura uma noite, ou o choro pode até durar uma noite, mas pode ter certeza, a Bíblia nos afirma que a alegria vem pela manhã. Aleluia. Ainda que nós venhamos a chorar uma noite inteira, mas a Bíblia diz: mas a alegria vem pela manhã. Então, o gozo é também uma partícula, é uma dádiva. O amor é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá.
É só Deus, através do seu amor ágape, que pode nos trazer o amor de Deus, o amor verdadeiro aos nossos corações. Pode também nos conceder esse gozo, esta alegria. Quando nós estávamos no mundo, a alegria era uma alegria momentânea, só de momentos. Mas hoje nós temos a alegria do Espírito Santo de Deus. Vamos para Mateus capítulo 5 e verso de número 11. Mateus capítulo 5 e 11, verso 12. Vamos lá na referência bíblica para nós ver o que Jesus fala sobre a alegria, sobre ser alegre. Precisamos ter alegria, meu irmão. Nós não podemos perder a alegria da salvação, principalmente a alegria da salvação. O dia que nós perder a alegria da salvação é porque realmente nós estamos bem ruinzinhos na presença de Deus. Porque é sinal que o Espírito Santo já foi embora, porque se o Espírito não foi embora, tem alegria. Se o Espírito mora em nós, nós temos a alegria dele. Então nós precisamos nunca perder essa alegria do Espírito. Vamos ver o que Jesus fala em Mateus capítulo 5 e 11. Bem-aventurados sois vós, ou felizes são vocês, em outras traduções, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, olha uma palavra referencial ali, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Jesus não está dizendo ali, se for verdade, daí nós sofremos as consequências. Agora, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus vai dizer por minha causa. Olha o verso 12, sequência. Vai dizer assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês, ou antes de vós. Então, meus irmãos, quando nós for perseguido, injuriado, blasfemado, murmurado, alguém realmente querer ver nós pelas costas, vamos nos alegrar. Você não é obrigado a agradar todo mundo. Jesus não disse na Bíblia, em lugar algum da Bíblia, que nós somos obrigados a agradar todo mundo. Olha que a Bíblia tem 31.175 versículos, e nenhum desses versículos Jesus diz que nós somos obrigados a agradar todo mundo. Jesus diz que nós precisamos agradar a Deus. O apóstolo Pedro vai dizer assim: convém agradar a Deus ou aos homens? Então nós não somos, irmãos, obrigados a agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, quem somos nós para agradar? Agora, de uma coisa é certa, vamos nos alegrar e exultar, porque grande será o nosso galardão, a nossa recompensa nos céus. Se alegrar. É fácil se alegrar quando alguém está falando mal da gente? Dói. A irmã Rose sabe, dói, machuca, entristece. É só com a ajuda do Espírito Santo para nós conseguir vencer essa dificuldade. Mas com a ajuda do Espírito nós vencemos. Vamos em frente. Primeira dádiva, o amor. Segunda dádiva, gozo. Terceira dádiva, o Senhor nos dá paz. Temos Jesus, temos paz. Irmão, tem gente, irmão, que diz que tem Jesus, mas vive uma vida atribulada 24 horas por dia. Mas como que eu posso dizer que eu tenho Jesus e viver uma vida atribulada 24 horas por dia? Você já conheceu um crente, já trabalhou com um crente atribulado, gente? Alguém de vocês já trabalhou com um crente atribulado? Irmão, eu já trabalhei com um crente atribulado, irmão. Eu já trabalhei com um presbítero atribulado. Sabe o que é, irmão? A pessoa entrar para dentro da empresa com a cara, parece que chupou limão a noite inteira, e sair de dentro da empresa com a cara que parece que chupou limão o dia inteiro. E, obreiro da igreja, irmão. Sinceridade, eu me escandalizava com as atitudes desse certo camarada. Era da gente se escandalizar. Mas que Deus nos guarde e que Deus nos ajude. Se nós temos a alegria do Espírito Santo, se nós temos Jesus no nosso coração, nós precisamos ter essa paz dentro de nós. Essa paz precisa morar em nós. É claro, irmão, que nós não vivemos um mar de rosa. Cristão nenhum vive mar de rosa. Jesus nem chamou nós para viver mar de rosa. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. João 16:33, ele vai dizer assim, no mundo vocês terão aflições. Mas ele não disse que nós temos que viver uma vida inteira atribulada. Ele não chamou nós para viver atribulado, ele chamou nós para viver uma vida de paz.
Mas infelizmente, irmão, tem gente que não sei o que acontece, mas parece que vive, essa pessoa nunca tem palavras de Deus para transmitir para alguém, palavras de alegria, palavras brandas, palavras de amor, palavras que edificam, palavras que levantam a pessoa. Só tem aquelas palavras de tristeza, de agonia, de dor, de provação. Estou no deserto, estou na cova, estou na aflição, estou na luta, estou no desespero. Irmão, podemos até estar no meio do deserto, mas no meio do deserto o Senhor também provê aquilo que nós precisamos. Podemos estar passando na cova dos leões, mas mesmo na cova dos leões, o Senhor fecha a boca do leão e nos dá vitória para a glória do seu nome. Podemos estar até passando pela fornalha da aflição, mas dentro da fornalha da aflição, o Senhor Jesus se manifesta como o quarto homem da fornalha. Oh Espírito Santo de Deus, precisamos ter paz. Isaías capítulo 9, verso de número 6. Isaías capítulo 9, verso de número 6, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o príncipe da paz. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. João 14, 27, Jesus vai dizer assim: eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorizem. Jesus nos garante a paz. Hebreus capítulo 12, verso 14, por gentileza, Hebreus capítulo 12 e verso 14, segui a paz com todos. Está dizendo que é para mim seguir a paz só com os irmãos da igreja? Está dizendo que é para mim seguir a paz só com os meus amigos do trabalho? A Bíblia está dizendo seguir a paz com todos. Quer dizer o quê? Se tiver um espírita lá no trabalho, eu preciso ter paz com ele. Se tiver um de Maomé lá no meu trabalho, eu preciso ter paz com ele, um muçulmano. Se tiver um ateu lá no meu trabalho, eu preciso, a paz tem que estar em mim. Se ele não quer a paz, o problema é dele, mas eu preciso ter essa paz. Nós como cristãos, nós temos essa paz. Se o espírita não quer essa paz, ok. Se o muçulmano lá não quer a paz, amém. Nós precisamos ser os detentores, os portadores da paz, porque nós temos Jesus. E os ímpios precisam olhar para nós e ver que nós temos paz. Eu já vi ímpios, irmãos, chegarem para mim no meu trabalho e dizer assim, ó, aquele fulano lá é da igreja. E eu dizer assim, ele, mas daquele jeito? Daquele jeito. Mas já vi pessoas ímpias chegar para mim também e dizer assim, ó, aquele irmão é da igreja? É da igreja. Ele diz, que bom de conversar com ele, né? Ele só tem palavras boas, ele tem palavras que levantam a gente está triste, ele tem palavras boas. Irmão, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos agir diferente. Nós temos a paz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos para a longanimidade, que significa de longo ânimo, generoso, longanimidade. Precisamos ter essa dádiva. Se nós temos o fruto do Espírito nos traz o amor, o fruto do Espírito nos dá o gozo, a alegria da salvação, o fruto do Espírito nos traz essa paz que Jesus possui, e nós temos Jesus em nossas vidas. O fruto do Espírito nos traz essa longanimidade, nos faz nós ser longânimos, de longo ânimo. Irmãos, não podemos ser irado, não podemos viver irado. A ira vem. Todos nós temos ira no nosso coração. Se nós não vigiar, a ira vem, porque nós somos seres humanos. Tem horas que acontecem na tua vida, no teu dia a dia, o sangue não sobe? Sobe. Tem horas que a gente não conta até 10 e não respira fundo, para não responder mal aos outros. Acontece, nós somos humanos, nós não somos 100% espírito.
Nós somos compostos de carne e osso. Nós temos um sangue que corre das nossas veias. Eu sei que com toda a tua paciência, não teve momentos lá no teu trabalho, ou até mesmo em outros lugares, que o sangue sobe? Sobe. Mas daí a gente lembra que a gente é cristão. A gente lembra que a gente não pode agir dessa forma. A gente lembra que a gente não pode ficar falando palavrão. A gente lembra que a gente não pode ficar brigando com o colega no trabalho. A gente lembra que a gente não pode partir por soco, porque isso não é de Deus. Contenda não provém do Senhor. Aí a gente conta até 10, respira fundo e não responde nada e dá as costas e sai. Foge dela ou foge dele. Foge. Porque, mas eu vou resistir. Se você for resistir, você vai acabar entrando em contenda. Seja de longo ânimo. Mais uma dádiva, a benignidade. Ser uma pessoa benigna é ser uma pessoa cortês. Gálatas 6 e 9, por gentileza, Gálatas 6 e 9, e verso 10. Gálatas 6 e 9, verso 10. O verso 9 vai dizer assim, falando sobre ser uma pessoa cortês, uma pessoa benigna. Vai falar sobre ser uma pessoa prestativa, uma pessoa de boa índole, uma pessoa bondosa, uma pessoa benévola. São qualidades de uma pessoa benigna. Aqui vai dizer assim, e não nos cansemos de fazer o bem. Uma pessoa que é benigna, ela faz o bem. E não nos cansemos. E a Bíblia vai nos incentivar a nós não nos cansar de fazer o bem. Você às vezes pode até pensar assim, mas eu fiz tanto bem para aquela pessoa lá e aquela pessoa ainda me traiu. Eu só fiz o bem para aquele fulano, para aquele ciclano, e ele só me traiu, só falou mal de mim, só queria me ver pelas costas. Agora tenha certeza, você não teve nada a perder com isto. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Tem uma vírgula lá. Por quê? Porque ao seu tempo ceifaremos. Tem mais uma vírgula. Se não houvermos desfalecidos. Quer dizer o quê? Para mim colher aquilo que eu plantei, que é o bem, eu preciso ficar no posto. Eu preciso ficar na posição. Eu preciso ficar no querer de Deus. Eu preciso ficar na posição que Deus me chamou. Eu não posso sair da posição, porque se eu sair da posição, eu não vou colher aquilo que eu plantei. Eu preciso ficar na posição, mas dentro do tempo de Deus, nós colheremos tudo aquilo que nós plantamos. E agora vem uma pergunta do Espírito Santo para você e para mim também. O que nós estamos plantando nesses últimos dias? O que nós estamos plantando? É impossível eu plantar abóbora e colher figo, ou pepino, ou repolho. Aquilo que eu planto eu vou colher. Isso é lei da semeadura. Se eu plantar azeitona, eu nunca vou colher uva. Se eu plantar limão, eu nunca vou colher laranja. Essa é a grande realidade. Então tudo que eu plantar, e isso é muito forte, gente, muito forte. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Pode ter certeza disso. Daí tem gente que arranca os cabelos e diz, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Pensa um pouquinho, reflita, faz voltar a fita lá atrás. A gente vai dizer, vai cair a ficha. Pá! Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a nós plantar coisas boas para colher coisas boas. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força. É como eu falei, irmão, nós pela nossa natureza, nós não somos bonzinhos por natureza. Nenhum de nós aqui somos bonzinho por natureza. Saiba disso, tá? Não existe um bonzinho aqui no nosso meio que diz, não, eu sou bonzinho. Não. Aqui não tem nenhum bonzinho. Começando por mim. Nenhum bonzinho. Se nós fazemos boas obras, é porque a palavra nos confronta e faz nós viver amanhã o que eu estou pregando hoje aqui. Amanhã eu sei que eu vou ir para a empresa, se Deus quiser. Se Ele não quiser também, tudo bem. Se Ele quiser, eu vou para a empresa amanhã. E amanhã eu preciso viver o que eu estou pregando hoje aqui, gente.
E se amanhã eu me deparo com uma luta lá, irmão Erivaldo? Só Jesus, que Deus me livre, que Deus me guarde. Porque às vezes a gente prega, né, irmão Erivaldo? A gente prega e depois tem que viver aquilo que realmente a gente pregou. E Deus prova os corações. Daí eu tenho que lembrar o que eu preguei, contar até 10, respirar fundo, tomar um copão de água bem gelada, ficar quietinho. Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Cale-se diante da prova. Cale-se. Deixa Deus pelejar por você. Deus sabe o que é melhor para você. Vamos em frente. Benignidade, ser uma pessoa prestativa, boa. Vamos para a bondade, qualidade de quem tem uma alma nobre, inclinado a fazer o bem, magnânimo. Salmos 34, verso 14, falando da bondade. Qualidade de quem tem uma alma nobre, inclinado a fazer o bem. Bondade e benignidade é quase muito parecido, né, irmãos? Salmos de número 34, verso 14, a Bíblia vai dizer: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Então, nós vemos aí a outra dádiva que Deus nos dá. E falando também sobre mais uma dádiva, sobre a fé. Irmãos, sobre fé, na grande verdade, cada palavra dessa aqui dá uma mensagem de alguns minutos. Mas falando sobre fé, os irmãos conhecem muitas referências bíblicas. Hebreus capítulo 11, verso 1, vai dizer que a fé, Hebreus 11, 1, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. Essa é uma dádiva que Deus concede a nós, aos irmãos, aos crentes, aqueles que aceitaram a Ele, que confiam nele. Esta é uma fé verdadeira. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não, das coisas que se veem. Falando sobre fé, tem muitas coisas sobre fé, muitas referências bíblicas. Isaías 64:4. Isaías 64:4. Vamos ver o que vai dizer. A Bíblia vai dizer que nunca se ouviu ou se viu falar num Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, profeta Isaías profetizando, que trabalhe para aquele que nele espera, que nele confia, que nele tem fé, que realmente só Ele pode resolver os nossos problemas. Vamos para mais uma penúltima dádiva, a mansidão. Tito 3, 1 e 2. Mansidão, Tito capítulo 3, verso 1 e o 2. Já estamos finalizando. Eu lembro que no Naspolini, irmãos, esse assunto aqui nós falamos no mês, 4 quartas-feiras. Tito 3, 1 e 2 vai dizer assim, falando sobre a mansidão: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Verso 2: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Irmão, mansidão é também um gomo da laranja, do fruto do Espírito. Moisés, a Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. E olha, ele como mais manso, ele matou o egípcio e sepultou na areia. O homem mais manso, né? Então imagina o mais nervoso. O mais manso mata um egípcio e sepulta na areia. Então por isso que eu disse no início que nós não somos bonzinhos por natureza. Não somos. Nós não somos bonzinhos por natureza. O Moisés, sendo o mais mansinho da terra, ele matou o egípcio e sepultou. Imagina se ele não fosse. Então, meu irmão, mansidão, isto é fruto do Espírito. É o Espírito Santo que nos traz a mansidão. Não tem aquelas pessoas que têm uma postura, uma personalidade sanguínea. Sabe aquela pessoa sanguínea? A pessoa sanguínea é aquela pessoa estourada. Aquela pessoa que é uma pólvora. Meu Deus, qualquer coisinha explode. Mas quando a gente recebe Jesus e recebe o Espírito Santo, junto vem a mansidão em nós.
Precisamos orar. É só na oração que nós recebemos essa mansidão, irmão China. Só na oração, porque não tem outro jeito, não tem outra forma. Temperança. O que é ser temperado? Comedido, equilibrado, do latim temperantia, e também é ser prudente e moderado. Temperança fala de domínio próprio. Temperança fala de equilíbrio. Nós, como cristãos, precisamos ser equilibrados. Não podemos aí andar por aí trocando os pés pelas mãos. Não podemos. Porque nós temos o Espírito na nossa vida. Nós somos equilibrados. Nós temos o equilíbrio do Espírito. O Espírito mora em nós. Então, precisamos ser equilibrados. Ainda que o céu esteja desabando na nossa cabeça, vamos pedir ajuda para Deus, para nós manter o nosso equilíbrio, que venha do Espírito Santo, esse equilíbrio para cada um de nós. Eu vou aqui pedir para que o irmão Valdeli ore por nós aqui. Eu preciso de oração também, irmão Valdeli. Ora por nós aqui. Pastor Valdeli estará orando por nós. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado de coração mesmo por vocês terem me suportado aí alguns minutos. Muito obrigado mesmo. Pastor Valdeli, faz uma oração por todos nós aí, porque eu também preciso. Glória a Deus. Vamos orar por tudo que nós ouvimos. Esse ensino, os irmãos se coloquem de pé. Acredito eu, irmãos, glória a Deus, que tudo que nós precisávamos ouvir, nós ouvimos, aleluia, porque o vaso está na mão do Senhor, né? E tudo que é preciso e necessário, aleluia. Irmão, quando nós começamos a sentir satisfeitos e voltar para o nosso lar e dizer: Senhor, Tu falou comigo, aleluia, glória a Deus, Tu falou profundamente comigo. Então neste momento nós vamos orar, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Oramos. Eterno Deus, Pai de misericórdia, Senhor, muito obrigado por esta palavra que nós ouvimos. Eterno Deus, porque nós estamos diante de Ti. O vaso é Teu, aleluia. Tu escolheste, meu Pai amado, para estar aqui, para ser usado por Ti. Nós queremos Te agradecer pela palavra que nós ouvimos, meu Deus. Tudo que nós aprendemos, tudo que Tu usou, Senhor, o Teu vaso, nós queremos guardar, eterno Deus, esta palavra, eterno Pai, porque é muito bom e é muito maravilhoso, porque quinta-feira tem mais, aleluia. Oh, glória a Deus, mas o que hoje tinha para ser falado, foi falado, aleluia. Isso já passou, quinta-feira tem mais, mas nós somos agradecidos a Ti pelo que nós ouvimos nesta noite. Abençoa os Teus filhos, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Josué.